Você já sentiu que quando ora por alguém doente, algo diferente acontece? Que sua oração, por mais simples que pareça, traz alívio, conforto e às vezes até uma cura? Talvez você não consiga explicar. Talvez pense que é coincidência, mas e se não for? E se isso for um sinal de algo maior acontecendo dentro de você? E se o Espírito Santo estiver despertando em você um dos dons mais poderosos e transformadores do reino de Deus, o dom de curar? Sim, a Bíblia nos mostra que existem dons espirituais dados por Deus a pessoas comuns para que realizem obras incomuns. E entre esses dons está um que toca diretamente a dor, o sofrimento e a esperança humana: o dom de curar os enfermos. Hoje você vai conhecer 9 sinais bíblicos que indicam se esse dom está ativo ou sendo despertado dentro de você. Mas antes de falarmos desses sinais, precisamos entender algo fundamental. Orar por cura é diferente de ter o dom de cura. Todo cristão pode orar por alguém doente. Isso é parte da fé. Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Marcos 16, 17, 18. Ou seja, a oração de fé pode sim trazer cura, mas isso é algo que todos os crentes são chamados a fazer. Já o dom de cura é diferente. É uma unção específica, constante e frutífera dada pelo Espírito Santo a certas pessoas. Pessoas que ele escolhe como canais de restauração, vida e milagre. Pessoas que carregam essa unção não apenas de vez em quando, mas como parte do seu chamado. Então, se você está aqui, não é por acaso. Pode ser que o próprio Deus esteja querendo confirmar algo no seu espírito. E se ao longo deste vídeo você perceber que algumas dessas 7 evidências estão em você, não ignore. Porque talvez você tenha sido chamado para curar em nome de Jesus. Primeiro sinal: um desejo inexplicável por ver pessoas curadas. Você pode até tentar esquecer, pode até achar que é imaginação, mas lá no fundo, algo queima dentro de você toda vez que ouve sobre cura. É como se algo acordasse no seu espírito quando vê alguém orando por um doente. Ou quando escuta um testemunho de milagre, seus olhos se enchem de lágrimas sem que você entenda o porquê. Não é curiosidade, não é emoção. É um chamado disfarçado de desejo. A Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Esse procurar não é passivo, é uma busca, um anseio que nasce de dentro para fora. E muitas vezes esse desejo é a primeira evidência de que o Espírito Santo está ativando o dom de cura em você. Talvez isso tenha começado na infância, talvez depois de uma perda, talvez quando viu alguém sofrer e tudo dentro de você gritou: Senhor, me usa. Esse desejo tem uma raiz espiritual. Não nasce do orgulho, mas da compaixão. É como se você sentisse que sua vida não estará completa até ver o poder de Deus fluindo através de você para curar alguém. E quanto mais você ora, mais esse desejo cresce. Ele te persegue nos cultos, nos vídeos, nos testemunhos, nos momentos a sós com Deus. Ele te leva a orar com lágrimas por pessoas que você nem conhece. E o mais incrível, ele não vai embora. Isso é uma evidência. Porque Deus não desperta um desejo santo sem propósito. Se Ele colocou essa fome em você, é porque já reservou algo para saciar. Segundo sinal: uma compaixão intensa pelos que sofrem. Tem gente que vê um doente e sente pena. Você sente dor. Tem gente que ouve um diagnóstico e diz: que triste. Você ouve e parece que foi com você. Essa sensibilidade não é comum. É uma marca espiritual. Você não consegue ver o sofrimento e simplesmente ignorar. Alguma coisa dentro de você reage, se mexe, te inquieta. É como se a dor do outro se tornasse a sua. E aqui está o segredo: isso não é fraqueza. É uma evidência de que o coração de Cristo está sendo formado em você.
A Bíblia diz que Jesus foi movido de íntima compaixão ao ver as multidões enfermas, e foi depois dessa compaixão que ele curou. A compaixão sempre precede a cura. A sensibilidade antecede a unção, porque o dom de curar não é apenas poder, é amor. Não é apenas resultado, é sentimento. E aqueles que são chamados para ministrar cura, primeiro aprendem a sentir a dor que desejam aliviar. Talvez você tenha vivido algo assim. Cuidou de alguém doente, perdeu um ente querido, passou noites em hospital, viveu à espera de um milagre, e no meio desse vale escuro, Deus plantou algo, plantou compaixão. Essa compaixão é o solo onde a unção floresce. É o lugar onde o Espírito encontra espaço para derramar o dom. Você pode não perceber, mas quando ora por alguém, suas lágrimas dizem mais que suas palavras. Seu toque transmite mais que conforto. Sua presença carrega algo de Deus. Se esse é o seu caso, se o sofrimento alheio te move, te quebra, te leva a interceder, não ignore. Isso pode ser a confirmação de que você está sendo moldado como um instrumento de cura. Terceiro sinal: manifestações físicas da presença de Deus. Você já sentiu algo estranho, porém sagrado, enquanto orava? Como um calor nas mãos, um peso doce sobre os ombros, um arrepio que não vinha do frio, mas de algo mais profundo? Essas sensações físicas podem parecer simples, mas são sinais espirituais. Não são fruto da emoção ou da mente. São respostas do corpo diante da presença de Deus. A Bíblia nos mostra que o poder de Deus pode sim ser sentido. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tocou as vestes de Jesus e foi curada instantaneamente. Mas o mais impressionante foi o que Jesus disse logo depois: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Jesus sentiu o fluir da unção. Foi real, tangível. E isso continua acontecendo com aqueles que carregam o dom da cura. Se ao orar você sente um calor invadir suas mãos, uma energia suave correr pelo corpo, ou mesmo um peso que parece presença, não ignore. Isso pode ser o Espírito Santo te treinando, te ensinando a reconhecer quando ele está operando através de você. Alguns acham que precisam de muitos estudos para serem usados por Deus. Mas muitos são ativados pelo toque, pelo sentir, pela experiência espiritual. Pessoas como Pedro, cuja sombra curava, ou como Eliseu, cuja unção permaneceu até em seus ossos, ou como você, que começa a perceber sinais invisíveis se tornando físicos. Se isso tem acontecido com você, ainda que de forma leve ou esporádica, isso é um sinal. É o céu tocando a terra através de você. Quarto sinal: os enfermos se aproximam de você espontaneamente. Talvez você já tenha se perguntado: por que as pessoas sempre me procuram para contar seus problemas? Ou por que me pedem oração, mesmo sem saber se eu tenho experiência com isso? Isso acontece porque, mesmo sem perceber, você carrega algo que os outros sentem. É como se houvesse um ímã espiritual, uma atmosfera de esperança ao seu redor. E os que sofrem reconhecem isso. Você pode não entender, mas os enfermos percebem quando há presença de Deus em alguém. Eles não estão buscando você, estão buscando o Deus que está em você. Foi assim com Jesus. As multidões vinham até ele sem serem convidadas. Foi assim com Pedro. Pessoas colocavam doentes na rua só para que sua sombra os tocasse. E é assim com os que foram chamados a carregar o dom da cura. Os doentes se aproximam instintivamente, te contam seus diagnósticos, te pedem que interceda, e mesmo os que nem têm fé, confiam em você para isso. Isso não é coincidência, é uma marca espiritual. Significa que o Espírito Santo está ativando algo em sua vida. Significa que mesmo antes de grandes milagres acontecerem, Deus já está usando sua presença como ponte de fé. Se isso te acontece com frequência, pessoas do nada te contarem sobre suas dores, te pedirem oração, te confiarem seus familiares enfermos, entenda,
não é sobre você, é sobre o que você carrega. Isso pode ser um dos sinais mais claros de que o dom de cura já começou a se manifestar em sua caminhada. Quinto sinal: fé sobrenatural para crer no impossível. Você já se viu acreditando que Deus pode curar, mesmo quando todos ao redor já desistiram? Já orou por alguém desenganado e mesmo sem garantias, sentia no coração: Deus ainda pode fazer. Isso não é apenas otimismo, não é pensamento positivo, é fé sobrenatural. A Bíblia fala sobre um tipo de fé que vai além da lógica. Uma fé que não depende das circunstâncias, mas da convicção no caráter de Deus. É esse tipo de fé que Pedro teve quando disse ao paralítico: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Não havia treinamento médico nem certeza humana, mas havia uma convicção profunda. E isso bastou. Quem carrega o dom de cura, muitas vezes, também carrega essa fé incomum, uma fé que se recusa a se render ao diagnóstico. Uma fé que crê mesmo quando todos já estão fazendo o luto. Essa fé move montanhas, porque não vem da mente, não vem do espírito. Ela não precisa ver para acreditar. Ela acredita e então vê. Talvez você não se considere uma pessoa espiritual o suficiente, mas mesmo assim, sente uma certeza inabalável de que Deus ainda faz milagres. Hoje, agora, aqui. Essa fé é um presente. E quando ela se manifesta com frequência, especialmente diante da enfermidade, é uma forte indicação de que você foi chamado para ser canal de cura. Sexto sinal: pessoas são curadas quando você ora. Talvez você ache que foi coincidência. Talvez nem tenha percebido o que aconteceu. Mas há algo que não pode ser ignorado. As pessoas melhoram depois que você ora. Você já orou por alguém doente e dias depois ela estava curada? Já fez uma oração simples, até com dúvidas, mas mesmo assim, algo aconteceu? Isso não é obra do acaso. É o céu respondendo à sua disposição. Muita gente que carrega o dom da cura não percebe de imediato, porque espera um milagre espetacular, uma pessoa saindo da cadeira de rodas, uma enfermidade sumindo em segundos. Mas a verdade é que Deus também cura de forma silenciosa. Em muitos casos, a cura vem no caminho, no tempo, no processo. E quando você ora, mesmo sem saber, está sendo o ponto de contato entre o céu e aquela pessoa. A Bíblia mostra que 10 leprosos foram curados por Jesus, mas apenas um voltou para agradecer. Os outros 9 foram abençoados e seguiram seu caminho sem dar retorno. Isso também acontece com quem tem o dom da cura. Você ora e as pessoas não voltam para contar, mas o milagre aconteceu. Se você já viveu isso, se já ouviu frases como "depois que você orou, tudo melhorou", ou "não sei explicar, mas a dor sumiu", entenda, isso é sinal. É sinal de que Deus já está operando através da sua vida. Mesmo se você não se sente digno, mesmo que ache que não sabe orar tão bem assim, não é sobre a sua técnica, é sobre a sua entrega. Quando orações feitas com sinceridade e fé resultam em cura física, emocional ou espiritual, isso não é casualidade, é dom. Sétimo sinal: confirmações internas e externas do chamado. Há momentos em que o coração já sabe, mesmo quando a mente ainda duvida. Você sente algo dentro de si como um chamado que não pode ser ignorado. E aos poucos, o mundo ao seu redor começa a confirmar o que Deus já sussurrou no seu espírito. Talvez você nunca tenha falado disso com ninguém, mas sente em oração um peso diferente quando ora por enfermos. Sente que foi feito para isso, mesmo que ainda não entenda como. E curiosamente, pessoas ao seu redor começam a te procurar. Pedem oração, te contam sobre seus diagnósticos, te procuram como um refúgio em meio ao sofrimento. Isso é uma confirmação externa. Quando Deus chama alguém para um propósito, Ele não deixa esse chamado no vácuo. Ele fala primeiro ao íntimo.
com uma inquietação, um desejo constante, sonhos, visões, lágrimas, e depois confirma através de pessoas, situações, palavras, momentos que parecem aleatórios, mas não são. Assim foi com Samuel, ainda menino. Deus o chamou e foi necessário que Eli dissesse: se te chamar novamente, responde: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Às vezes, precisamos de alguém que enxergue em nós o que o céu já começou a plantar. E talvez isso já tenha acontecido com você. Alguém disse que vê em você uma graça especial. Um pastor, um amigo, um irmão de fé. Isso não é elogio vazio, é eco do chamado de Deus. Se essas confirmações têm surgido, tanto dentro quanto fora de você, é um forte indício de que o Espírito Santo está marcando a sua vida com um dom específico. E a cura pode ser esse dom. Oitavo sinal: sensibilidade espiritual crescente. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas, sente uma presença no ambiente, percebe quando alguém está carregado emocionalmente, identifica um peso espiritual, mesmo sem ouvir uma palavra. E tudo isso parece estar se intensificando. Essa sensibilidade não é fruto da sua imaginação, é o Espírito Santo te treinando, te moldando por dentro para que você perceba as realidades invisíveis que envolvem quem sofre, quem adoece, quem precisa de cura. Muitas pessoas que carregam o dom de cura relatam esse tipo de percepção. Sentem um incômodo ao entrar em hospitais, têm sonhos repetitivos com pessoas doentes ou sentem que precisam orar por alguém mesmo sem saber o motivo. É como se o seu espírito estivesse mais atento, mais desperto, e de fato está. Essa sensibilidade não é apenas emocional, é espiritual. É Deus ajustando os seus sentidos para que você reconheça os momentos de agir, para que você saiba quando orar, quando tocar, quando interceder. Ela se manifesta no discernimento. Você sente quando algo está errado. Se manifesta na empatia. Você se conecta com a dor de alguém como se fosse sua. E se manifesta na adoração, quando de repente você começa a chorar, a orar por pessoas que nem conhece, com uma compaixão que brota do nada, mas vem do céu. Essa sensibilidade é uma ferramenta indispensável para quem foi chamado a curar. Porque o ministério de cura não é só físico, é também espiritual e emocional. E para que Deus te use com profundidade, Ele primeiro te afina por dentro. Se você sente que tem estado mais sensível, mais compassivo, mais atento ao sofrimento alheio, isso não é fraqueza, é o céu te preparando. Nono sinal: ativação progressiva do dom ao longo do tempo. O dom da cura, assim como muitos outros dons espirituais, não costuma se manifestar de forma completa da noite para o dia. Ele cresce, se desenvolve, é ativado passo a passo. E se você olhar para trás, talvez perceba: algo começou a mudar dentro de você. Talvez discretamente, talvez de forma intensa, mas algo foi sendo ativado. No início, era só um desejo. Depois veio a compaixão, a sensibilidade, os sonhos, os sinais. Você orava com medo, mas mesmo assim, algumas pessoas melhoraram. Você não entendia tudo, mas sabia que não era coincidência. Esse processo de ativação é como uma semente que Deus planta. E à medida que você ora, busca, se dispõe, essa semente começa a florescer. Em muitos casos, isso acontece em ciclos. Você vive uma experiência marcante, depois parece que tudo silencia e, de repente, algo mais forte acontece. Deus faz isso para te ensinar a caminhar por fé, não por sensações, para que você dependa dele e não apenas dos frutos. Mas em meio a tudo isso, o dom continua crescendo. Se você sente que as experiências estão se acumulando, que sua autoridade em oração está aumentando, que as pessoas estão sendo tocadas com mais frequência, então esse é um sinal claro. Deus já está ativando o dom em você. Pode não ser espetacular, pode não ter fogo caindo do céu,
mas está acontecendo, e quem tem discernimento reconhece. A ativação do dom não é só o momento em que você ora e vê alguém curado. É o momento em que você entende que já está sendo usado, mesmo que ainda não se sinta pronto. É quando você aceita o chamado, mesmo tremendo. É quando diz: Senhor, eu não sei tudo, mas se quiser me usar, aqui estou. Essa entrega ativa o céu. E é aí que o dom se revela com mais clareza, mais poder e mais frutos. Talvez, enquanto ouvia esse vídeo, o seu coração tenha ardido. Talvez você tenha se lembrado de experiências, sensações, momentos que agora fazem sentido. Talvez, no fundo da sua alma, você saiba: Deus está me chamando. Porque quando o Espírito Santo quer levantar alguém, ele começa soprando de mansinho, mas não para. Ele insiste, ele confirma, ele marca. E se você reconheceu algumas dessas 9 sinais em sua vida, então saiba, você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até aqui para ativar algo que Ele mesmo colocou dentro de você. Talvez ainda não se veja como instrumento de cura, mas Deus já te vê assim. Talvez ainda duvide de si, mas Ele não duvida. Talvez pense que é pequeno demais, e é exatamente por isso que Ele te escolheu. Porque os pequenos dependem, os humildes se entregam, e os disponíveis fazem milagres. E agora, chegou o seu momento. O momento de responder ao chamado, não apenas com palavras, mas com fé, com entrega, com disposição. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém. Comente aqui embaixo se você se identificou com alguma das 9 marcas. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, porque assim você nos ajuda a continuar espalhando mensagens que edificam, despertam e transformam. E agora, eu quero orar por você. Que o Espírito Santo te conduza com clareza, que Ele acenda o fogo do chamado no seu coração, que te encha de compaixão, ousadia e sabedoria. E que, se for da vontade dEle, o dom da cura seja ativado em sua vida com poder, com frutos e para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Nos vemos no próximo vídeo.